Prezados congressistas, muito bom dia. Bom dia. Nós, adventistas de dia, temos o costume de estudarmos a palavra de Deus todas as manhãs. Esse é o nosso hábito, nos alimentarmos da palavra de Deus. E eu tenho o prazer de estar diante dos meus três comentadores da lição número 7, que de certa maneira vão nos ajudar a compreendermos a lição número 7, que teve como tema central o caminho para a fé. Já assim, remindo o nosso tempo, eu gostaria de dirigir a primeira pergunta ao irmão Jacob Manuel, que por sinal também já é residente, todos os programas têm estado presente. Irmão Jacob Manuel, em síntese, como entendemos esse tema, o caminho para a fé? A lição, mais uma vez, veio fortificar a nossa fé. É para dizer, quando se fala o caminho para a fé, aqui vamos olhar o livro de São João 14, versículo 6. Jesus dizia que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a lição também mostrou que o caminho para Cristo é a lei. Por isso, a lei é um espelho. A lei é o caráter de Deus. E quando estamos a falar da lei, estamos a falar de Jesus, porque Jesus é o fim da lei. Então, é necessário que nós, como cristãos, vamos obedecer à lei de Deus. Porque o apóstolo Paulo dizia que é através da lei que ele conheceu o pecado. E sem lei é impossível nós conhecermos o pecado. Então, a lição nos chamou que a lei é um caminho que nos conduz a Cristo. Bom, a mesma pergunta vou dirigir ao irmão João Bernardo Dalla. O caminho, o que é isso? Caminho para a fé. Bom, acrescentando aquilo que o irmão Jacob já fez questão de frisar. Certíssimo. Conforme já foi dito, né? Temos que perceber que primeiro, o caminho, né, para a fé. Primeiro, que é esse caminho e quem é a fé? De acordo com Gálatas 3, Paulo afirma que a fé é uma pessoa, a fé é uma entidade. Então Paulo afirma dizendo que a fé é Cristo. E para chegarmos a Cristo, então tivemos que andar pelo caminho. Esse caminho era a lei que nos guardou. A lei é nada mais, nada menos como as barreiras que metem por lado quando um carro vai andando pela estrada para que não se desvie, então até ao seu destino. Então a lei guiou-nos até a fé, e essa fé que é Cristo. Muito obrigado, irmão João Bernardo. Agora sim, tenho o prazer de dirigir-me ao irmão José Isaac. Irmão José Isaac, a questão que eu lhe coloco é a seguinte: de que maneira a lei pode nos servir como tutor? Ok, agradecer a oportunidade de estar aqui no Congresso e fazer parte dessa magnífica lição. Dizer que, primeiramente, devemos saber, e a lição de Escola Sabatina trouxe na sua introdução uma história de pombos. E ele diz que esses pombos têm uma capacidade imensa de voar. E esta mesma capacidade os leva de volta aonde eles saíram. Ou seja, eles vão, mas quando tivesse que chegar a hora, eles voltam. E o que acontece é que na Inglaterra um grupo de pombos uma vez saiu e infelizmente ficaram desorientados e nunca mais puderam voltar. E a lição traz isso para a nossa vida espiritual, dizer que mesmo estando na Igreja de Deus, mesmo tendo Cristo
como nossa fé, nossa justiça, ainda assim podemos estar desorientados e quem sabe se nós não voltarmos para o caminho, nos perdermos. A lei aparece exatamente como o caminho que nos conduz até Jesus Cristo. E assim nós estaremos seguros. Por isso que o apóstolo Paulo dizia que Cristo é a fim da lei para aqueles que creem nele. Quando o papel da lei termina, aí começa o papel de Cristo. Nosso muito obrigado. Volto outra vez para o irmão Jacob Manuel para fazer uma correlação daquilo que o irmão Dala já fez questão aqui de dizer. Irmão Jacob, até que ponto a lei é nosso vigilante? Aqui o irmão falou que a lei é nosso tutor, mas também a lição falou desse subtema. Até que ponto? Na realidade, a lei é como nosso vigilante. É através da lei que o cristão vai praticar o bem. A lição aqui nos diz que a lei é que nos conduz a Cristo. E a lei é o nosso vigilante. E a lição diz que todo que é cristão que obedece os 10 mandamentos, esse não terá problema, tanto com o Estado como na sociedade. Porque a lei é o caráter de Deus, a lei é que nos ensina a praticarmos o bem. Então é necessário, além de aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador, é necessário obedecermos. Quando nós amamos a Deus, o resultado de amarmos a Deus é obedecer a lei de Deus. É obedecer a lei de Deus. Porque Jesus um dia dizia que se você me amar, e deve guardar os mandamentos. Como Jesus, quando esteve aqui na terra, ele também obedeceu esta lei. Então nós, como seus seguidores, temos também a obrigação de obedecer esta lei. Muito obrigado. Outra vez dirijo-me para o irmão Bernardo Dalla. Irmão Bernardo, de uma forma síntese, digamos, que relação tem entre... A lição falou muito sobre isso e desde que nós começamos esta temporada, durante o trimestre, estamos a falar sempre da lei, obra e fé. Será que há ali a diferença? Um tem a ver com o outro? Como é que é? Nos faz entender. Bom, primeiro temos que saber a lei, as obras e a fé. E em coligação tem também a graça. Primeiro temos que perceber que a graça vamos descartar, porque Efésios 2, versos 8 afirma que porque sois salvos pela graça e isso é dom de Deus, porque não vem de vós. Então, é preciso nós guardarmos a lei. É a lei que nos diz que nós temos que praticar as obras, porque é a lei que diz que o que deve e o que não deve fazer, o que é bom e o que é mau. Então, praticando a lei, automaticamente você vai estando praticando as boas obras. E depois das obras, você não somente terá fé, porque a fé, ou seja, desculpe, a fé é uma crença. A fé é uma credibilidade, é aceitar. Então, Paulo afirma em Tiago 2, versos 10, que a fé sem obra é morta. Então, é preciso ter a lei guardada e a lei guardada produzir uma obra santa, uma obra viva, para ter uma fé viva. E automaticamente, como resultado, né, dessa guarda, como então um favor, é a graça. Agora, Cristo vai dizer, olha, você obedeceu a minha lei, você fez as obras e você produziu uma fé viva, agora em troca disso está aqui a minha graça, de morrer por você, sofrer por você e fazer de tudo de bem por você. Então essa é a relação toda. E porque a lei é que nos mostra quando é que nós estamos sujos, quando é que nós estamos limpos, para que Cristo então venha nos purificar. Mas há algumas das preocupações que se levantam quando estamos a falar da fé e obra. Muitos dizem por aí que uma vez que Jesus morreu na cruz do Calvário, já não há necessidade de nós guardarmos a lei. Apocalipse 20 afirma que quando abriram-se os livros,
todos foram julgados segundo as suas obras. E essas obras não foram feitas empiricamente. Não matarás, não adulterarás, amar o teu próximo. Essa está em Romanos capítulo 13, versos 9 e 10, e diz: não matarás, não roubarás, não adulterarás, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Se há uma lei, se há um outro mandamento semelhante a esse, todo esse resume então em amarás o teu próximo como a ti mesmo. E que tudo isso são as boas obras. Oferecer alimento e as boas obras fazem parte da lei. Não matar faz parte da lei. É a lei que diz não mate. É a lei que te diz não adultere. É a lei que te diz não fustigue o seu próximo. É a lei que te diz que não entre em contradições com o teu próximo a ponto de criar ira e pecar. Porque Efésios afirma: irai-vos, mas não pequeis. Então, aí a lei vai te dizer: olha, até aqui você não pode fazer. Faça até aqui. E tem resultado. Esse tudo aqui é as obras. Então, é as obras que Apocalipse 20 afirma que abriram-se os livros e todos foram julgados segundo as suas obras que estavam registradas no livro. Nosso muito obrigado. Agora sim, dirijo-me outra vez para o irmão José Isaac. Irmão José Isaac, o irmão dela falou aqui sobre a fé, a lei, as obras. E a pergunta que coloco é a seguinte: na verdade, como cristãos, qual é o papel da lei? Ok, agradecer. Dizer que, acrescendo um pouquinho no que o irmão dela esteve a dizer, devemos ver a lei não como meio para a salvação. Por quê? Porque a Bíblia afirma que a lei não salva ninguém. Mas aquele que já é salvo por Cristo tenderá a guardar a lei como consequência do amor que ele tem por Cristo. Por quê? Porque eu gosto sempre de comparar a lei a um espelho. Sempre que nós vamos nos preparar, estamos no congresso antes de virmos para aqui, acredito que muitos de nós depararam-se a um espelho para ver o que estava em falta, o que estava mal. E ao vermos ao espelho, quando ele nos mostra de que alguma coisa está mal, esse espelho não consegue retirar isso que está mal. Nós próprios temos que tirar a mancha que há em nós, endireitar o que está errado. Então a lei também é assim. Por isso o apóstolo Paulo diz que, olha, esta aqui é que é maior da lei, apontando para Jesus Cristo. Por quê? Porque a lei pode nos mostrar o pecado, mas Cristo pode fazer aquilo que jamais a lei pode fazer, que é apagar o nosso pecado. Então a lei tem este significado para o cristão: apontar o pecado e levar-nos até a Cristo, que pode perdoar este pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se nós estamos vivendo sob a lei vai nos mostrar: olha, você aqui está errado, você precisa tomar um outro rumo. E esta lei não pode nos levar a este outro rumo. Então, Cristo aparece ali para nos transformar, para nos mostrar qual é o caminho certo, para que Ele possa perdoar os nossos pecados. Então, é exatamente isto que os cristãos têm: a lei como um espelho, a lei como um tutor, a lei como um pedagogo. O pedagogo é quem? É aquele que instrui, é aquele que conduz, leva a pessoa ao caminho certo. E depois de o levar para o instrutor, que nesse caso, por exemplo, seria o professor, ele aí o trabalho dele terminou. Por quê? Porque na antiga Grécia, os pedagogos eram vistos como escravos que conduziam os filhos dos seus senhores até a escola. E quando eles chegassem à escola, eles entregavam ao professor e aí o seu papel terminava, esperando que o professor dispensasse esses alunos e para levar novamente para casa. Então, a lei também serve para os cristãos como um pedagogo, um instrutor, aquele que nos leva até Cristo. E quando nós chegamos a Cristo, Ele pode fazer aquilo que jamais a lei poderia ter feito, que é perdoar os nossos pecados. Bom, durante esta temporada, nós estamos a perceber realmente que o ministério do apóstolo Paulo não foi assim tão fácil. Não é? Debater-se numa igreja com controvérsias doutrinárias não foi fácil. E controvérsias essas que até hoje ainda se fazem sentir.
do cristianismo. Não é isso? Voltando à questão que já coloquei anteriormente, eu tenho aqui a última questão para cada um, de uma forma simples, de a sua sugestão. Como entendermos Romanos capítulo 10, verso 4? Jesus é o fim da lei. Começamos pelo irmão Jacó, depois vamos pelo irmão João Bernardo. Na realidade, segundo o texto de Romanos 10, 4, Jesus é o fim da lei. Por isso, já ouvimos que o irmão Isaac falou, Jesus é o fim da lei. Por isso, o apóstolo Paulo, ele exemplifica a lei como um espelho. Quer dizer, a lei nos mostra o pecado. E quando nós pecarmos, essa lei não vai nos fazer nada. Agora, quem deve nos perdoar é Cristo. Cristo é o único nosso mediador, através de derramar o seu sangue. É no sangue de Cristo onde encontramos o perdão dos nossos pecados. Por isso, muitos têm dito que a lei já foi abolida, e muitos deles esquecem que havia a lei moral e as leis cerimoniais. E as leis cerimoniais, aqueles que faziam parte do derramamento do sangue dos animais, que representava Jesus, então são essas leis cerimoniais que foram abolidas. A lei moral, onde encontra os 10 mandamentos, inclusive o sábado, esta lei permanece. Por isso, quando aceitamos Cristo, o resultado de aceitarmos Cristo, agora nós vamos obedecer a lei. Porque todo aquele que se prepara para um dia viver no reino dos céus, ele também deve praticar este caráter de Deus. Porque lá no céu há um caráter que representa a lei. Então, é necessário, todos nós, quando amamos a Deus, o resultado de amarmos a Deus, nós vamos obedecer a lei de Deus. Isso de uma forma muito simples, dentro do nosso tempo, irmão João Galo. Sim, temos que perceber que Deus orientou a Moisés. Moisés, escreva esta lei e ponha por detrás ou do lado da arca. Toma esta lei e põe dentro da arca. Ou seja, a lei que foi posta dentro da arca é os 10 mandamentos que nós já conhecemos. E a lei que foi posta de lado, de acordo com Deuteronômio, é a lei do testemunho. Para que todo aquele que fazer contra o que está escrito nessa lei, então a mesma vai lhe punir. É a essa lei que Cristo já resgatou, que Cristo já aboliu, que já não podemos matar o cordeiro para purificar os pecados, já não podemos fazer tanto sacrifício para a purificação dos nossos erros. Então, são todas essas práticas que Cristo aboliu para toda a justiça. Agora, nós já não estamos mais debaixo da lei, conforme nós normalmente éramos antes, que a lei, então, nos servia de muitos problemas, não dos 10 mandamentos, a lei cerimonial. 20 passos a mais, no dia de sábado, era apedrejado. A galinha que fez ovo no dia do sábado, aquele ovo era imundo. Então, tudo isso já é abolido. Já não estamos mais debaixo dessa lei. Agora, quem cumpre a toda a lei, quem está em Cristo Jesus, então também vai cumprir a lei, porque Cristo já cumpriu toda a lei. Quem está em Cristo Jesus não tem necessidade de andar no pecado. E se não tem necessidade de andar no pecado, então esse está acima da lei, mediante Cristo Jesus. Irmão José Isaac, de uma forma muito breve. Ok, em síntese, Romanos 10, 4 diz que porque o fim da lei é Cristo. Mas ele não para por ali. O que é que ele diz? Mas para a justiça de todo aquele que crê em Cristo. Ou seja, Cristo só será o fim da lei para aquele que crê nele. Agora vejamos o que diz Gálatas 3, versículos 24. De maneira que a lei nos serviu de aio
para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Ou seja, se a lei nos conduz até Cristo, quando nós chegamos a Cristo, qual é a necessidade de guardarmos a lei se nós já estamos em Cristo? Então, a lei só serve como um caminho, uma ponte para nos levar até Cristo. E quando nós chegamos até Cristo, o papel da lei para. Por isso que ele diz que Jesus é o fim da lei para aquele que crê. Por quê? Porque a lei não justifica, mas Cristo nos justifica. Quando nós chegamos até Cristo, aí termina o papel da lei e começa o trabalho de Cristo. Então Cristo só será o fim da lei quando nós crermos nele, quando nós entregarmos a nossa vida a Ele e Ele fará tudo por nós. Conforme o irmão Dala disse, Cristo já cumpriu toda a lei e todo aquele que está em Cristo também já cumpriu toda a lei. Então já não terá necessidade de cair em pecado porque ele já está em Cristo. E nova criatura é, porque as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. A Bíblia diz: Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Quando eu, como pecador, reconhecer a minha natureza pecaminosa, automaticamente no coração humano nasce a necessidade de ir até Jesus Cristo. Eu peço perdão a Ele, eu confesso todos os meus pecados e a partir daquele momento, Jesus Cristo passa a ser o centro de todas as minhas atenções. Para dizer ao prezado irmão, Jesus é o caminho certo, Jesus é o caminho seguro. E buscá-lo deve ser a nossa prioridade. Quero agradecer aqui os meus comentadores, meu muito obrigado, que o Senhor nos abençoe. Contamos convosco na próxima oportunidade. Para nós, em conjunto, é uma oração e amém.